E aí pessoal, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo porque tenho visto crescer nas últimas semanas um sentimento muito forte anti-Bolsonaro, né? Primeiro eu já quero deixar claro no começo do vídeo que eu me identifico, né? Com esse sentimento. Eu já sou muito crítico ao Bolsonaro desde antes dele ser eleito, né? E realmente eu entendo que a situação está ficando cada vez mais insustentável. As atitudes dele diariamente nos fazem ver que ele é a pessoa errada para estar ocupando esse cargo, e que está cada vez mais difícil, inclusive para as pessoas que tentam defender ele, né? Ele mesmo está destruindo os próprios argumentos que as pessoas usavam para defender ele até então. E quando a gente vê tanta merda, desculpe a palavra, que ele faz, né, só está ficando mais evidente agora porque a situação do país é mais crítica, né? Não só na questão do combate ao coronavírus, né, como essa ladainha de combate à corrupção, de repente ele começa a negociar com o Centrão, mudar as coisas na PF ali, principalmente no Rio de Janeiro, né, com motivos escusos, aí, no mínimo duvidosos. Várias outras coisas, a gente poderia listar N coisas aqui. Então isso causa uma revolta na gente, um sentimento mesmo, e incomoda a gente chega a sentir raiva, principalmente quando a gente vê pessoas ainda tentando defendê-lo, né? Só que assim, a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento, tá? Que uma parte ele tem a sua razão, né? Vem de algo racional, uma crítica racional que a gente faz, mas isso começa a mexer com a gente, realmente a criar essa raiva, às vezes misturada com tristeza, desânimo, pessimismo, né? E isso tudo vai misturando dentro da gente e acaba nos tornando pessoas não tão boas como a gente gostaria de ser, e tomando atitudes não tão boas quanto a gente gostaria de tomar, né? E eu vi hoje um vídeo do Felipe Neto que me deixou um pouco preocupado e me fez refletir um pouco, né? Com como a gente está lidando com isso, principalmente nós que somos tão críticos ao Bolsonaro. Eu concordo totalmente que não dá mais. Para mim está insustentável ele no governo, né? Eu queria deixar bem claro que eu tenho essa visão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a partir do momento que a gente tenta intimidar as pessoas, obrigar as pessoas a tomar alguma atitude, uma postura ou expressar alguma opinião. A gente tem que entender que com essa atitude a gente está tentando obrigar a pessoa a concordar com o nosso argumento, expressar que concorda com o nosso argumento, com o nosso ponto de vista, a tomar atitudes que a gente quer que ela tome, não necessariamente ela quer estar tomando, né? Ou seja, a gente quer que ela seja quem a gente quer que ela seja. Tá? E isso é muito complicado. A gente pode virar o jogo, a gente pode começar a se tornar o opressor, a nos tornarmos os opressores, entende? Eu adoraria realmente, desde os influencers, né, os influenciadores, aos artistas, aos famosos, até a gente aqui embaixo, né, os anônimos, também que todo mundo tivesse uma luta consciente, tá, para reverter esse jogo, virar esse jogo, questionando muito, brigando muito contra o governo, estou dizendo, tá? Saindo às ruas no momento não dá, né? Mas sendo mais incisivo nas nossas críticas ao governo. Eu adoraria que todo mundo estivesse fazendo isso, mas por vontade própria, tá? Por consciência própria, porque as pessoas estando conscientes disso e tomando atitude, não fazendo algo porque elas estão sendo intimidadas a fazer, entende? Não necessariamente ela gostaria de estar fazendo dessa forma, ou que ela, sabe, gostaria de se preservar mais. A gente não sabe o momento da pessoa, a gente não sabe o que está passando pela cabeça dela. É tudo muito complicado, tá? Porque a gente pode ter dois efeitos colaterais. Ou a gente vai realmente virar o jogo, a gente vai criar um gado do lado daqui, né? Todo mundo só seguindo aquilo que determinadas personalidades ou pessoas julgam que é o correto, é o certo, é a atitude que tem que ser tomada e a opinião que tem que ser expressada. Eu não acho isso válido, tá? Eu não acho que a gente nos trouxe, por exemplo, esse tipo de atitude que foi tomada não nos trouxe para um momento muito bom agora, tá?
A gente tem que entender, olhando um pouco para a nossa história recente, por exemplo, que a gente teve um governo muito questionável, tá? Um governo que eu tenho N problemas também, N críticas que poderia ter sido aqui, mas eu acho que não é o momento, e que a gente não todo mundo, óbvio, mas a gente brigou para mudar aquilo, muita gente não concordou com a forma que foi feito, etc. Mas daí a gente saiu de um governo populista, que legal, de um governo populista de esquerda para entrar agora num governo populista bolsonarista. Quer dizer, não está resolvendo, tá? Essa forma drástica e radical que a gente está tendo de tentar resolver a situação do nosso país. Não está dando muito certo. A gente fica pulando que nem bolinha de ping-pong para um lado e para o outro. E isso tem que parar, tá? Tem que parar esse negócio de mudar o gado para lá e mudar o gado para cá, principalmente, tá? Não, como eu disse, seria maravilhoso todo mundo por vontade própria, porque quer, porque acredita naquilo, expressando o que quer, o que acredita que é o certo, da forma que essa pessoa acredita que seja o melhor para se expressar ou para tomar uma atitude quanto a isso. E o outro problema que eu vejo nisso, inclusive Felipe Neto chegou a chamar as pessoas que não se pronunciam ou que não ficam em cima do muro, mas que não se pronunciam, né, que não tomam uma atitude contra o governo, chegou a dizer que se elas não são contra o fascismo, elas são fascistas também. Eu acho isso muito perigoso. Tipo assim, se você não é meu aliado, você é meu inimigo. Entende? Tudo o que a gente pode ter de cruel, de ruim na nossa história, começou com argumentos assim, tá? Você taxar outra pessoa dessa forma e tratá-la como inimigo e pronto. Eu acho que não é o caminho. Acho que a gente não tem, primeiro, intimidar as pessoas para tentar fazer elas fazerem o que a gente quer que elas façam, e segundo, a gente não é o momento da gente fazer inimigos, pessoas que não necessariamente são os nossos inimigos, entende? Que elas têm os motivos delas, etc. A gente está no momento de fazer aliados, de fazer amigos para lutar junto nessa causa. E outra coisa que eu queria levantar, que é uma coisa que tem me preocupado muito assim também, esse negócio da gente focar tudo em uma pessoa, tanto o salvador da pátria é aquela pessoa, quanto tudo de ruim, o capeta é aquela pessoa. Tudo bem, o Bolsonaro é o presidente, eu entendo que ele seja o foco, mas o Bolsonaro não é o nosso único problema. Veja tudo o que está acontecendo nesse país. Vamos falar só do Covid, tá? Do coronavírus. Olha a quantidade de pessoas que estão se aproveitando desse momento, tá? Para tirar vantagem, tirar lucro, etc. Gestores públicos desviando dinheiro do combate ao coronavírus, fazendo uma má gestão, tá? Para mim a incompetência já é um problema muito sério, né? Tirando a parte da corrupção, se fosse só a incompetência, para mim já era um grande problema, mas tem a incompetência e tem a corrupção, juntos, aliados aí, né? Destruindo o nosso país. E daí a gente tem pastores vendendo a sementinha consagrada lá por R$1.000 para curar as pessoas de Covid. Não pensem que é só o Valdomiro, não. Se você buscar, vai ter muito pastor, não só pastor, tá? Vai ter várias outras pessoas espirituais aí vendendo curas milagrosas ou proteções milagrosas aí, povo afora, tá? Mas o Valdomiro, óbvio, é um grande exemplo disso, né? É um absurdo. E a gente tem médicos vendendo remédios aí para prevenção ou para cura de forma ilegal, ilícita, iludindo as pessoas, botando a saúde das pessoas em risco, fora estelionatários. Tem N coisas acontecendo nesse país e a gente tem que lutar contra tudo isso. A gente tem que lutar contra a atitude, esse tipo de comportamento que não dá mais para aceitar no Brasil, tá? Que não passa. Muda governo, mudam os líderes e continua. Seja, como eu disse, na política, seja alguns exemplos, não todos, alguns exemplos nas religiões, em algumas religiões, seja em campos, medicina, seja na imprensa, etc. A gente tem que lutar contra tudo isso que está errado. A gente tem que mudar tudo isso, tá? E eu acho que sim, que a gente deve
sim se mobilizar, deve se incentivar as pessoas que se mobilizem, entendeu? Tentar cativar as pessoas, trazer elas para lutar junto com a gente contra tudo aquilo que a gente acha que está errado, mas sem tirar a personalidade das pessoas, o momento das pessoas, a vontade própria das pessoas, tá? Como eu disse, elas têm que fazer aquilo por consciência, tá? Porque elas acreditam que aquilo é o certo. Só assim a gente vai conseguir melhorar esse país, só assim a gente vai conseguir sair desse ciclo, tá? E só enfatizando, o ideal nesse momento é a gente fazer amigos e não fazer de nosso inimigo alguém que não necessariamente é nosso amigo, tá? Era basicamente isso que eu queria dizer por esse vídeo, e porque eu acho que é uma coisa muito importante. E bora lutar junto e da forma certa pelas coisas que a gente acredita nesse país, e se a gente fizer assim, a gente vai sim conseguir melhorar as coisas e mudar, inclusive tirar certas pessoas aí que estão destruindo o nosso país, certo? Dos principais cargos públicos. Muito obrigado, boa tarde, até mais.